Você já deve ter ouvido falar na amitriptilina, triptanol também, como é conhecido, ou amitril, tem vários nomes comerciais, mas o fato é que é um dos antidepressivos mais antigos que nós conhecemos, já lá da década de 50. Você quer saber a história desse remédio, saber como é que funciona, quais suas indicações, quais são seus efeitos colaterais, enfim, tudo sobre ele, fica aqui no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico, sou especialista em cardiologia clínica médica e doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionado a você que é da área ou não. E essa série, tudo sobre determinado medicamento, eu pego lá um remédio, que seja qual for, e destrincho a história dele. Desde como ele foi sintetizado, até seus usos, passando pelos estudos, efeitos colaterais, enfim, para você ganhar conhecimento sobre isso. Mas fica uma ressalva, se você está aqui e não é da área da saúde, eu reforço, não pratique automedicação. Adquira sim o conhecimento que eu tenho para te trazer aqui sobre o remédio e, se ficar alguma dúvida, discuta com o médico de sua confiança. Vamos lá então falar da amitriptilina? Bom, como eu falei já no início do vídeo, a amitriptilina é muito antiga, lá da década de 50. Ela foi sintetizada originalmente pela Merck, que é uma indústria farmacêutica e bem conhecida, em 1958. Mas ela não foi criada não como um antidepressivo. Na época, eles estavam procurando remédios para tratar esquizofrenia, remédios antipsicóticos. Então, como que eles sintetizaram elas? Eles pegaram um antidepressivo que já existia, mas não era tão usado, que era a imipramina, que tem uma composição farmacológica bem parecida, e a partir dele desenvolveram a amitriptilina. Só que a grande virada disso daí, ela foi acontecer ali na década de 60. Em 58 chega ao mercado, é sintetizada para esquizofrenia, mas em 60 um psiquiatra percebe uma coisa, fala assim, nossa, parece que este medicamento atua contra a depressão. E veja, a gente está falando de 1960, é uma época em que a depressão era muito pouco conhecida, as pessoas não se falava igual se fala hoje sobre a depressão, os caráteres da doença e tudo mais. Como estamos falando de uma era pré-medicina baseada em evidências, né? Os estudos lá do Cochrane, o pai da medicina baseada em evidência, inclusive que tem vídeo aqui no canal sobre ele, assiste na sequência. O estudo que foi feito foi um estudo pequeno, com em torno de 130 pacientes, e demonstrou que sim, o medicamento era eficaz no tratamento da depressão. E de fato, a droga não foi o primeiro antidepressivo, porque até como eu falei, já tinha imipramina, que era parecida com ela, mas ela foi o primeiro a ter sucesso comercial. Por que disso? Primeiro, porque além de atuar como antidepressivo, ela também tinha um efeito ansiolítico e tinha bem menos efeitos colaterais do que os antidepressivos que tinham até este momento no mercado. A gente vai ver que ela tem bastante efeito colateral, mas era menos ainda do que os que já tinham. E o segundo ponto é que a Merck iniciou uma campanha muito forte na época de conscientização da depressão, que era essa doença que até então era pouco falada, e da importância do seu tratamento. Então, juntando essas duas coisas, ser um remédio com menos efeito colateral, que também atuava em ansiedade e que teve um grande marketing e chamou-se a atenção para a doença, ele virou um sucesso comercial. Só que um detalhe curioso aconteceu. Essa droga ela foi sintetizada ali, como eu falei, no fim dos anos 50, começo dos anos 60, validada para depressão, teve um sucesso comercial. Daí você deve estar pensando o seguinte, bom, o laboratório deve ter explorado muito já que ele fez esse marketing, a patente devia proteger ele, né? Então, o que acontecia? Nessa época, a lei de patentes ela era um pouquinho diferente. O que estava patenteado não era a molécula. A amitriptilina não podia ser patenteada naquele momento. O que eles patenteavam era o processo de síntese da amitriptilina. Então, o processo ele era patenteado, mas a molécula não. E aí, vários outros laboratórios começaram a sintetizar a molécula por outros processos, e não aquele patenteado. Então, logo ali nos anos 60, já começa a entrar muitos similares no mercado, amitriptilinas feitas por outras marcas, por outros laboratórios. Então, apesar de ter sido um grande sucesso comercial, a Merck não pôde explorar tanto assim ele, como nós vimos aí com outras drogas na história. Bom, mas e como é que ela atua então? O que essa droga faz? Primeiro de tudo, ela é da família dos tricíclicos, tá? Os tricíclicos são antidepressivos e são moléculas que têm em comum esses 3 anéis. Olha aqui a molécula da amitriptilina aparecendo na tela. Esses 3 anéis aqui em cima são comuns em todas as drogas da família dos tricíclicos. São eles que dão o nome à família, né? Os tricíclicos.
E a droga atua em vários receptores do corpo todo, principalmente inibindo a recaptação de serotonina e norepinefrina. Tá? O que é isso? Então imagina o seguinte, o teu neurônio produz um neurotransmissor. Então, esse neurotransmissor aqui comunica um neurônio no outro. Então imagina que esse neurônio daqui vai se comunicar com esse aqui. Ele libera o neurotransmissor aqui, esse neurotransmissor entra em contato com outro neurônio, que aí vai ter a sua ação. Existe geralmente uma enzima que recapta esse neurotransmissor de volta para o neurônio daqui para interromper o uso. Esse medicamento, indiretamente, ele atua inibindo a recaptação de dois neurotransmissores, que é a serotonina e a norepinefrina. Então eles ficam mais tempo aqui nesse contato entre os neurônios atuando, na sinapse, potencializando a ação deles. Veja que eles não são inibidores específicos da recaptação de serotonina e norepinefrina. Ela é uma droga, vamos dizer assim, suja, que tem vários mecanismos de ação. Por isso que drogas mais novas, que atuam especificamente, ele tem bem menos efeitos colaterais. E ele acaba atuando em várias outras regiões, como nos neurotransmissores dos receptores GABA, que são outro tipo de neurotransmissores. Tem até uma ação antihistamínica discreta, tem ação em acetilcolina também, que é outro neurotransmissor. Então, o efeito antidepressivo dela acaba atuando nesses dois, mas ela atua no corpo todo. E como é que ela se comporta no nosso corpo? Bom, ela vai ser absorvida no intestino, vai passar pelo fígado e o fígado vai transformá-la na nortriptilina, que é a molécula ativa, que aí sim vai atuar pelo corpo inteiro nestes neurotransmissores. Gente, tô parando aqui o vídeo só para te lembrar uma coisa. Aprendeu alguma coisa nova até aqui no vídeo? Sim? Se sim, por favor, deixa o like, curte, compartilha com pessoas que possam se interessar e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal ainda não são inscritas. Então, se inscreva para ajudar o canal a continuar crescendo. Vamos continuar falando da amitriptilina? Bom, vamos entender então os seus usos e seus efeitos colaterais. Primeira coisa que a gente precisa trazer é que ela foi estudada como tratamento para depressão, mas hoje ela não é mais primeira linha para isso. Até porque a dose que ela vai ter ação antidepressiva, que ali a partir de 75 mg, já tem muito efeito colateral, tá? Principalmente boca seca, mas pode causar tontura, pode causar arritmias cardíacas, pode causar sonolência, pode aumentar o apetite do paciente e causar ganho de peso, também pode reduzir a libido do paciente, causando também disfunção erétil e constipação intestinal. Então, para que nós podemos utilizá-la ainda hoje? Uma das indicações não de primeira linha, mas que ela pode ser utilizada, é para controle de dor. Porque como ela atua naquele receptor GABA, principalmente na medula, ela acaba alterando o limiar de dor. Todo mundo tem um limiar de dor, né? Ó, eu cutuquei aqui, eu não senti dor. Mas uma pessoa que tem um baixo limiar para dor, isso aqui pode ser um estímulo doloroso. O que ela faz? Ela acaba elevando esse limiar. Então, pessoas que têm dor crônica, às vezes, passam a sentir menos dor, por alteração no limiar da dor. Não é que ela é um analgésico em si, mas ela tem este efeito. Só que, novamente, existem hoje drogas mais modernas que conseguem fazer isso, como a pregabalina, a gabapentina e a duloxetina, que tem efeito antidepressivo também. Qual que é a vantagem dela? Que ela é muito barata. Então, por isso que muitas vezes ela é muito barata e muito acessível. Por isso que muitas vezes ela acaba sendo utilizada. Outra opção seria para o controle da enxaqueca. Ela também pode ser utilizada, mas novamente, devido àqueles efeitos colaterais, especialmente sonolência, boca seca, ganho de peso, alteração da libido, muitas vezes ela acaba não sendo uma droga de primeira linha, com outras com menos efeitos colaterais, como por exemplo o topiramato, que eu já falei aqui no canal, mas existem várias outras também. Então, pode-se utilizar, barata, mas também sempre ali com os efeitos colaterais pesando. Outros usos que nós vemos muito aí na medicina, aí são a busca pelos efeitos colaterais do medicamento. Como, por exemplo, pacientes com insônia, usar a dose baixa da amitriptilina à noite para induzir sono, já que o efeito colateral dela é a sonolência. Ou pacientes, por exemplo, acamados, que têm muita secretividade de vias aéreas, como um dos efeitos colaterais da droga é a boca seca, você utiliza buscando o efeito colateral e não necessariamente o efeito terapêutico, né? Não deixa de ser terapêutico, mas vocês entenderam. Em resumo, dessa forma você percebe que a grande vantagem da amitriptilina é ser barata e amplamente disponível, porque hoje ela já não é mais considerada uma droga de primeira linha para nenhum desses tratamentos. Então ela é sim uma alternativa, porém com mais efeitos colaterais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar com pessoas que possam se interessar.